A dica número 7 com certeza é faça musculação. Você que é obeso e está querendo mudar de vida, a musculação é sensacional. Eu estou te dizendo isso porque várias pessoas podem te dizer o contrário. Eu fui obeso, mais de 40% de gordura corporal. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque aqui tem um pouquinho de ciência, mas tem muita prática, meu amiguinho. E a musculação, na verdade, ela emagrece você mais rápido. Isso é uma questão matemática. Se você pesa 100 quilos e você tem 30% de gordura, ou seja, você tem 30 quilos de gordura, se você pesasse 200 quilos com os mesmos 30 quilos de gordura, você teria 15% de gordura e não seria obeso. Você teria um percentual de gordura adequado. Porque a Organização Mundial da Saúde coloca entre 12 a 18. Logicamente eu usei um exemplo exagerado aqui, 100 para 200 quilos com a mesma gordura, mas é só para você entender a matemática. Porque se você está ganhando massa muscular, mesmo que você não está perdendo gordura, você já está emagrecendo. Porque cada quilo de gordura vai se representar percentualmente menos. Então você precisa aumentar a massa muscular para emagrecer mais rápido. Logicamente, eu sou um profissional da área da saúde. Eu trabalho com musculação, mas se você falar que odeia musculação, então eu falo, meu amiguinho, faz o que você gosta, porque o importante é você ter aderência numa atividade física. Entendeu? Eu quero natação. Você dá consultoria online sobre isso? Não. Eu dou consultoria online sobre musculação. E eu te indico buscar o que você curte de verdade. Se for musculação, pode me procurar. Se for natação, procure alguém que seja competente. Mas, de fato, se você não tem preferência por nenhuma, opte pela musculação, tá? E aqui eu vou colocar o número 6. Faça mais musculação do que aeróbico, mas faça aeróbico. Porque o que acontece? Na musculação, você vai gastar calorias e no aeróbico também. Mas na musculação, você vai construir músculo e no aeróbico, pelo menos de forma relevante, não. Então você vai falar, pô, então a musculação é melhor? Então, nós temos uma outra vantagem aqui também, que é em relação a você não forçar muito as suas articulações com impacto. Porque como você está pesado, se você for correr, provavelmente você vai ter algum problema de joelho, ou isso pode gerar um desgaste que pode até demorar tempo, mas pode vir a te incomodar. Então faça, mais musculação do que aeróbico. Só que o aeróbico, ele gasta mais calorias do que a musculação, um pouco a mais, ok? Não é muito a mais, mas é um pouco a mais. E se você fizer musculação exagerado, você não ganha massa muscular, você vai perder massa muscular. Então você tem que estimular a musculação tudo que dá e complementar o seu gasto energético com um pouquinho de aeróbico. E aí, número 5. Prefira um aeróbico sem impacto nesse momento que você está pesado e com a musculatura fraca. Você é um obeso iniciante, eu estou te considerando assim. Então se eu pego um aluno iniciante, obeso, eu não vou pedir que ele faça uma corrida na esteira. Eu vou pedir que ele faça uma caminhada acelerada. Até porque ele já é pesado, a frequência cardíaca já vai subir legal. Mas vamos assumir que ele consiga correr. Galera, é melhor que ele incline a esteira e faça uma caminhada acelerada com ela inclinada. A frequência cardíaca vai ficar igual e o impacto é menor. Se ele for muito pesado, é melhor que ele faça um elíptico, é melhor que ele faça uma bicicleta. Então corre do impacto. Leandro, o impacto é ruim? Não. O impacto ele é bom. Por exemplo, o nosso osso sofre um efeito eletropieso, se você quiser depois procurar sobre isso, e tem vídeo aqui no YouTube sobre, é só procurar Leandro Twin mais tema, quando você tiver qualquer dúvida, isso aumenta a densidade mineral óssea, DMO. Só que o problema é que no obeso, o impacto ferra muito a articulação. Então o custo-benefício da operação não compensa, porque é mais importante a articulação dele ficar intacta e depois ele pensa melhor no osso, até porque a musculação já faz bem para o osso, porque ela também faz o efeito eletropieso, do que ele se arregaçar inteiro. Então opte por um aeróbico sem impacto, certo? Quando você perceber que está tendo impacto, vê se tem algo que você pode fazer de melhor. Por exemplo, eu vou caminhar na rua ou na esteira? Se você precisa pensar, porque às vezes não precisa. Que a sua articulação tem que sofrer o menos possível de tudo, de repente você já tem uma condromalácia patelar, alguma coisa assim, então faz na esteira, porque a esteira tem como se fosse uma suspensão de carro, como se fosse de um carro SUV, sabe, uma caminhonete, um carro alto, ele não tem mais jogo, então sofre menos quem está lá dentro. Vamos pegar um carro esportivo, que é durinho, é baixinho, que é como andar na calçada, você vai ter mais impacto mesmo. Então, você optando pela esteira é melhor do que na rua. Mas lembre-se da máxima que eu falei no começo do vídeo. Eu sempre falo isso para os alunos da consultoria. O mais importante é o que você tenha aderência. De repente, fazer o aeróbico na rua não é tão bom para a tua articulação quanto da esteira. Só que a esteira você odeia e a rua você adora. Então faz na rua.
né? É a redução de danos, até porque se você tem motivação para fazer lá, você vai emagrecer mais rápido. Então você não vai ficar muito tempo agredindo as suas articulações. Se você está saudável, talvez dê para passar. Essas e outras estratégias de treinamento no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, o link está aqui na descrição. Vamos falar agora de hipertrofia, número 4. Quando você for treinar, como a sua cintura é larga, na verdade a sua cintura abdominal é larga, porque a gente tem cintura escapular. Por que escapular? Porque nessa altura, aqui nas costas, né, estão as escápulas. Então aqui é a cintura escapular. Aqui é o abdômen, então é a cintura abdominal. Beleza. Tenta focar mais em largura. Quanto mais largo você for, melhor. A minha cintura é larga. Só que se as minhas costas forem mais largas, se o meu lateral de ombro for grande, vai parecer que a cintura é mais fina. E não é que você tem que seguir esse padrão de beleza, mas se você quiser seguir, né, esse padrão de ombros mais largos e cintura mais fina, saiba que você afinar a cintura perdendo gordura vai acontecer. Só que às vezes não o suficiente para te agradar. E aí você então aumenta a largura de dorsal e de lateral de ombro. Dica número 3. Vamos assumir que seja o caso de você gostar de correr na rua, só que você está pesado e isso está te fazendo mal para a articulação. Existe uma coisa que você pode tentar, tanto se der errado, quanto de prevenção também, tá? Que é usar uma palmilha ortopédica anti-impacto. Então ela é meio gelatinosa e quando você pisar, ela dá uma amortecida nisso. Ela é como se fosse, né, pensa assim, ó, um pneu do SUV não é mais grossão e do carro esportivo é mais fininho? Pensa nisso como se fosse a palmilha. Imagina pegar o carro esportivo e colocar um pneu grossão nele. Vamos supor que desce pra gente colocar o grossão lá, porque obviamente talvez não caiba ali na caixa de roda, etc. Mas já melhoraria o conforto. Quem já trocou roda de carro sabe disso, né? O carro tá igual. O cara colocou uma roda com o pneu, né, de perfil mais baixinho, o carro ficou mais duro. Então você pode usar uma palmilha ortopédica em qualquer tênis. Você vai lá, compra, coloca e você pode usar sempre. Pode andar com aquilo, pode fazer exercício com aquilo, você sempre vai melhorar o estresse articular, seja ele de tornozelo, de joelho, que foi o que eu falei aqui, de quadril, de lombar, enfim. Dica número 2. Caso, mesmo assim, esteja um pouquinho difícil, o que você pode fazer é reduzir um pouco o ritmo desse aeróbico e aumentar o tempo. Então, eu estou fazendo uma caminhada acelerada que vai ter mais impacto que uma caminhada lenta. Mas vamos nos focar então o quê? Olha, essa caminhada eu faço a 6 km por hora, certo? Eu estou fazendo meia hora, então eu estou fazendo 3 km. Se eu não estiver conseguindo, e eu precisar que seja caminhada, vamos colocar aqui, eu não tenho acesso à academia, então eu estou fazendo isso na rua, e é isso aí que tem, Leandrão. E aí agora, o que eu faço? Faz o seguinte, faz mais lento. Faz, por exemplo, ao invés de fazer 6 km por hora, vamos fazer a 4 km por hora, o impacto já vai ser menor, só que você faz por mais tempo. Então eu vou fazer, por exemplo, 50 minutos, que aí eu vou andar mais ou menos os mesmos 3 km. Então a minha dica para você é, se preocupa mais com a distância. Por exemplo, eu vou daqui lá no supermercado, beleza. Vai daqui até lá. A velocidade vai no que dá, certo? E aí o nosso número 1, você pode fazer o aeróbico em jejum também. O aeróbico de baixa intensidade em jejum, ele é excelente, mas a gente tem aqui algumas nuances para discutir. O pessoal pergunta muito no Instagram se é catabólico, né, se faz perder massa muscular. Eu abro que a gente pergunta isso todo dia, tá, gente? Se quiser me mandar alguma, @LeandroTwin. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que é o aeróbico em jejum. Eu uso muito com os meus alunos da consultoria, mas temos algumas coisas aqui para fazer ele na melhor prática possível. Então dê uma conferidinha.